Olha, hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, conhecido popularmente como autismo, tá? É um distúrbio do desenvolvimento neurológico que se caracteriza pelo desenvolvimento atípico das manifestações comportamentais na comunicação e também na interação social. Esse transtorno pode apresentar diferentes níveis, variando desde o autismo até o severo, e requer um acompanhamento médico disciplinar, multidisciplinar, constante para garantir o bem-estar do paciente. No entanto, muitas vezes, esses direitos não são plenamente respeitados ao solicitar tratamentos e acompanhamento junto ao plano de saúde. E foi exatamente para a gente trazer para cá esse assunto, para discutir mais sobre esses direitos, que nós vamos conversar a partir de agora com a defensora pública do Núcleo de Defesa do Consumidor, doutora Norma Sueli Negrão, que está aqui comigo mais uma vez. Boa tarde, doutora Norma, mais uma vez, seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco aqui, para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante, porque os planos de saúde, eles têm a obrigação de fornecer atendimento para os autistas, e eles podem estipular limites ou consultas ou exames solicitados. Será que pode? Que alguns estão fazendo isso, determinando como se fossem os médicos. Não pode, né, doutora Norma? Então, quem decide isso é a autoridade maior, que é o médico, não é isso? Perfeito. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Qualquer condição médica, qualquer situação, o perito é o médico. É o médico que acompanha. O plano de saúde jamais, em qualquer situação, poderá substituir o médico e indicar qualquer terapêutica, número de sessões. Quem determina é o médico de acordo com a necessidade de cada situação. Quer dizer, se o plano começar a colocar obstáculos, é importante, então, que se procure primeiro a parte administrativa. A gente sempre fala aqui, toca nesse assunto que é muito importante, primeiro buscar, às vezes, a defensoria, não só para a briga jurídica, mas para também um aconselhamento, digamos assim, né? Perfeito. Um auxílio jurídico. O transtorno do espectro autista, como você bem falou, ele não é uma situação única. Então, cada paciente, cada pessoa, ela vai ter o seu próprio diagnóstico. Então, é por isso que é o espectro. Existe, né? Isso é uma variação. Isso. Então, a cada situação, o médico é que vai entender quais as necessidades terapêuticas daquela pessoa. Então, nessa situação, é o médico que vai indicar para aquela situação qual é o melhor tratamento. Muito bem. Como a senhora bem disse, o espectro ele tem várias nuances, alguns mais severos, outros não. Isso. Então, às vezes, um atendimento multidisciplinar para um talvez seja 6, o indicado outro 12. O indicado para um pode não ser indicado para o outro. Entendi. Não existe uma regra. Exatamente. E o que importa, que cada um vai ter a sua própria condição, né, a sua condição dentro desse espectro, qual é a situação? A gente percebe que, como você muito bem falou, eu tenho um problema de desenvolvimento neural, aí eu vou precisar, porque esse momento em que a gente chama até de neuroplasticidade, principalmente nas crianças, eu vou ter um momento melhor para atender a essas terapias. Então, quanto mais cedo essas terapias sejam feitas, quanto eu tenho mais quantidade de terapia, eu vou ter um resultado, eu vou alcançar a mais eficácia desse resultado. Perfeito, doutora Norma. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos saber então, os nossos telespectadores estão participando com a gente. Vamos ver então a primeira pergunta para a doutora Norma Negrão. Quem faz é a Silvia Menezes. Ela pergunta: doutora Norma, meu filho tem autismo em grau severo e tem algumas dificuldades de locomoção de casa para os locais de tratamento. Posso pedir ao plano de saúde um tratamento domiciliar? Perfeito. Olha, o tratamento em qualquer situação, não só nesse, mas o tratamento domiciliar, quem vai dizer a necessidade também é o médico. Também é o médico. Então, o fato dele ter o nível severo, por si só não indica. Mas vamos supor que é uma criança, são os pais que precisam dar de ônibus. Essas crianças, elas não conseguem fazer um trajeto muito grande de ônibus. Então, tudo isso tem que ser analisado. Ou pode uma clínica perto da sua casa. Então, tem que ser a combinação aí. Geralmente, os tratamentos domiciliares são para aquelas pessoas, e aí no âmbito geral, que não conseguem realmente se locomover com as suas próprias forças. Estão, por exemplo, acamadas, isso. Home care, enfim. Isso. Então, o atendimento fica restrito. Isso. São as pessoas restritas ao leito. Então, realmente, essa pessoa, existe a dificuldade nessa locomoção. Mas
apenas essa situação, o severo, aí vai precisar analisar o caso a caso. Aí, ou talvez uma clínica mais próxima, ou talvez um acompanhamento de trazer. Eu já tive esses casos, onde eu pedi o transporte, onde a gente pediu, inclusive, junto ao município, o transporte para que essa criança fosse até a terapia. Mais confortável sozinho no carro e não com muitas pessoas no ônibus. Isso, perfeito. Mas quem vai dizer é o profissional que acompanha, é o médico que acompanha, que aquela criança ela não tem condições de fazer um trajeto longo de ônibus. Isso é relatado, logicamente, a situação dessa moça, da pessoa com o filho, e tá aí o próprio médico já entende, então ele mesmo vai fazer esse relatório. Ele mesmo que faz a solicitação. E a gente já abrindo um parêntese aqui, além do que ela falou, o fato, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas são equiparadas às pessoas com deficiência, aos PCD. Então, esse tipo de condição dá a ela também o direito a ter um desconto na aquisição de um automóvel. Então, na hora que se precisar, muitas vezes os pais, eles fazem esse sacrifício para adquirir um automóvel. Mas quem tem o TE é o meu filho, não sou eu. Mas eu posso pedir porque o transporte é para porque a pessoa é o socorrer, pai, os responsáveis dele. Então, ele tem aquelas isenções de ICMS, Isso, IPI, ele tem o IPI, ele tem um desconto, exatamente. Ele tem um desconto. Se for muito, vamos supor que a renda familiar também da família deles tenha poucas condições. Se não tiver, ele pode também fazer, por essa equiparação ao PCD, ele pode receber o BPC LOAS, mas vai depender da condição da família, financeira da família. Ok, se ele estiver dentro daquele contexto, pode receber o BPC LOAS, esse valor pode ser até a prestação do veículo para fazer esse transporte, já que tem dificuldades. Estando inscrito como PCD, ele pode inclusive ter o desconto na energia elétrica, desde que a renda familiar comporte a inscrição dele no CAD único, da família no CAD único. Muito bem, pode ter até 65% de desconto. Perfeito, da energia elétrica. Isso, vai ficar inscrito, aquela unidade consumidora da energia elétrica vai ficar inscrita como tarifa social de energia elétrica. Perfeito, muito bem, doutora Norma. Vamos ver então a segunda pergunta de hoje. Quem faz a segunda pergunta para a doutora Norma é a Tereza Carla. E ela pergunta: doutora Norma, meu plano de saúde negou algumas terapias recomendadas para meu filho. O que eu posso fazer? Perfeito, é aquilo que você falou. Vamos supor que ela tenha já a solicitação médica. Ela tem a solicitação. E como nós falamos, a jurisprudência entende que o perito é o médico. O plano não pode se substituir ao médico e indicar a terapia ou dizer que aquela terapia não é possível. Se essa terapia indicada, ela tiver na literatura, estiver sendo aplicada e tiver resultados, então a gente pode sim pedir judicialmente que o plano arque com esses custos dessas terapias. Doutora Norma, rapidamente, contando o nosso tempo, em alguns casos, que a senhora, lógico, não vai citar nomes, mas enfim, em alguns casos em que o plano acabou se negando e que a defensoria acabou entrando, vocês vão tentando primeiro, rapidamente eles conseguem, então, porque até a própria ANS também pune os planos que não fazem isso. O STJ, através da ministra Nancy Andrighi, que tem belíssimas decisões em relação a isso, belíssimas mesmo, foi, antes dessa reformulação da lei, foi ela que trouxe, através do voto dela, da caneta dela, que o plano não pode negar a quantidade de terapias, porque as crianças, principalmente nas fases mais novas, o procedimento, né, da plasticidade neural, ele tem uma melhor receptividade. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhores são os resultados. Então, foi através do voto da ministra Nancy, foi que a interpretação jurisprudencial hoje é que não cabe a limitação de quantidade, né, de números de terapias. Quem vai decidir isso é o médico. O médico de sessões, sabe a necessidade que ele pode, inclusive, evoluir, né? A quantidade pode até aumentar, dependendo do decorrer do tratamento. Agora, as terapias indicadas são as que já estão na literatura, já são aprovadas e indicadas pelos médicos. Muito bem. Doutora Norma, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a sua participação, sempre é muito brilhante. A gente aprende, e presta um serviço maravilhoso para quem está nos acompanhando. Verdade. Já recebi vários, a senhora deve ter recebido isso também pelas ruas, mas eu já recebi, as pessoas ficam encantadas
e é muito importante, a gente fica feliz, eu falo, olha, está passando para mim, mas eu vou repassar para a doutora Norma, porque é ela que está fazendo essa parte conosco aqui do Fala Defensor, cada vez mais próximo de vocês que acompanham aqui o nosso fenômeno, viu? Deixa eu agradecer. Só te agradeço. Aqui a senhora, em nome de todas as pessoas que me param, parabenizando aqui pelo seu trabalho. Parabéns. Eu agradeço a todos em nome da Defensoria, porque o que vocês fazem, eu sempre digo, é um serviço de utilidade pública e essa é a função da Defensoria, levar a educação de direitos para todo o estado de Alagoas. Essa é a nossa função e a gente precisa fazer isso. A gente fica muito feliz com essa parceria que é muito legal. Obrigada. Parabéns, sucesso, boa semana para a senhora. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Norma. Muito bem. Tá, então a doutora Norma Nigrão falando detalhes importantes sobre a questão dos seus direitos. E como ela bem disse, quem decide isso é o médico. Ele que é a grande autoridade nesse momento. Tá? O resto tem só que cumprir, que é importante.